Glória a Deus, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, onde vamos falar em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 27 ao 35, onde vamos falar dos esforços inúteis dos profetas de Baal. Aleluia! E aconteceu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: gritai em alta voz, porque ele é um Deus. Possivelmente está conversando, ou tem algum compromisso, ou está em alguma viagem. Quem sabe dorme e terá que ser despertado. Em outras palavras, Elias estava zombando deles. E eles chamavam em grande voz e se cortavam com facas e com lancetas, conforme os seus costumes, até jorrarem sangue sobre si. Eles estavam ficando desesperados. E tendo passado o meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício da tarde, perto das 3 horas da tarde. Mas não houve voz, nem quem respondesse, nem quem escutasse as suas petições. Ficaram sem resposta alguma. Elias disse então a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. O altar era um tipo de cruz que viria e do que Jesus faria nela. Como é óbvio, Israel já não acreditava no altar do Senhor, e sobretudo no que isso representava, ou seja, a cruz, né? Elias reparou o altar que já tinha sido uma vez usado, mas que tinha caído em abandono. A igreja, na atualidade, precisa desesperadamente reparar o altar do Senhor que está quebrado. Em outras palavras, ela precisa desesperadamente restabelecer a sua fé em Cristo e na cruz. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual tinham vindo a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E edificou com aquelas pedras o altar, em nome do Senhor. Ele reparou o altar, e 12 é o número do governo de Deus. Tudo isto nos diz claramente que o governo de Deus tem que ter a cruz com o seu fundamento. Então não é o governo de Deus. Está lá em 1 Pedro 1, do versículo 18 a 20. Depois fez um rego ao redor do altar, uma valeta, e o que fala da separação do mundo, a qual a cruz sempre produzirá. Em que cabiam 2 medidas de semente. Colocou logo a lenha, que tipifica a cruz, e cortou o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei 4 cântaros de água. Tipifica a palavra de Deus com o número de 4, representado os 4 pontos cardeais, que se referem ao fato de que Jesus morreu por todo mundo. Está lá em João 3,16. Derramai sobre vós, né? Sobre o holocausto, né? Derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Significa que a palavra de Deus, simbolizada pela água, deu cobertura a tudo o que Jesus fez. E disse: farei pela segunda vez. E fizeram pela segunda vez. E disse ainda: fazei pela terceira vez. E fizeram pela terceira vez. Uma vez mais,
apontando para o Deus Trino, de maneira que a água corria ao redor do altar. E também encheu de água todo aquele rego. Tipifica que tudo foi saturado com a palavra de Deus, da qual a água era um tipo. Aleluia, Jesus da glória. Glorificado seja o nome do Senhor. Você quer conhecer mais a história? Assine o nosso canal. Esse canal vai dar bênção. Você vai conhecer toda a história da Bíblia. Amém? Na hora que você estiver cozinhando, ou na hora que você estiver no ônibus ou no seu carro, coloque essa mensagem. Vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra? Vamos. Estou contando com você. Assine o canal, não paga nada, é só tocar naquele sininho. Amém? Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Em nome de Jesus. Até a próxima.